Salve, salve, meu querido, voltando agora, junto com você na nossa geometria maravilhosa, meu aluno de sexto ano, minha aluna de sexto ano, que está aprendendo geometria, está começando a aprender a gostar de geometria e está entendendo o conteúdo, isso que é importante, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouco no conceito de losango e no conceito de trapézio, né? A gente já vem trabalhando com eles numa visão geral, nós tivemos primeiro lá no início uma visão geral, agora a gente vai trabalhando agora com todas as características importantes, que são as características relacionadas ao lado, né? Relacionadas ao segmento, ao vértice e à determinação desse lado, e as características relacionadas também aos ângulos, né? Por isso que é importante esse momento agora, porque a gente vai fechando todo o conhecimento que nós tivemos até agora dentro dos conceitos importantes. E é momento também que a gente está retomando, né? Nós estamos chegando aí próximo do final do bimestre, né? Ou seja, já meio ano a gente está trabalhando aí com o nosso sexto ano, a gente está chegando, né, próximo ao final do segundo bimestre, então é bom a gente também recordar alguns detalhes que nós vimos anteriormente, para que você sempre recordando, esse é um cuidado que eu tenho a cada aula, que a gente vá retomando aí os conteúdos importantes, para que você vá entendendo e vá lembrando, né? Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente entender, melhor e mais fácil aprende. Isso é uma dica importante para você que está estudando. Quanto mais eu aprendo, mais eu aprendo. Estranho, né? Mas é verdade. Quanto mais eu aprendo, mais fácil eu aprendo. E se mais fácil eu aprendo mais. Isso é uma dica muito legal para você que está estudando. Quanto mais eu aprendo, mais fácil vai ficando. E eu vou gostando do que eu estou fazendo. Não é bom fazer um exercício quando a gente sabe? Não é bom entender uma aula como a gente sabe? Quer ver como você vai entender bem essa aula? Porque você está estudando bastante, está prestando atenção, o professor Paulo está junto com você aí e você está entendendo todo o conteúdo. Vamos lá? Vamos falar do quê? Polígono. Mas peraí, deixa eu lembrar aqui, o Paulo falou de polígono, tudo começa lá no segmento de reta, né? O que era o nosso tal de segmento de reta? O nosso segmento de reta, nós pegávamos uma reta, aonde começa a reta? Não começa. Aonde termina a reta? Não termina. Ela não tem começo e não tem fim, né? Aí eu colocava um ponto nessa reta, eu escolhia um pontinho da reta. Lembre-se que essa reta é um conjunto infinito de pontos. Aí eu pegava um pontinho dessa reta. Esse pontinho dividia a reta em duas semirretas. Lembre disso. A semirreta ela passa a ter o quê? Começo. Eu sei aonde ela começa. Aonde ela começa? Naquele ponto. Aonde ela termina? Não tem fim, né? Então o segmento de reta, aliás, a semirreta, ela tem começo, mas ela não tem fim. Aí nós pegamos numa reta dois pontos não coincidentes. Aí a geometria de polígonos começa a nascer, porque na verdade a gente tem o primeiro segmento. Veja, hoje, lá atrás, nas nossas primeiras aulas aí, que nós tratamos de geometria das linhas poligonais, a gente estava começando a nascer, estava nascendo esse polígono. Agora ele já nasceu, cresceu, tem nome e tem classificação, né? Então você veja como a gente foi seguindo aí uma trajetória importante e que você foi aprendendo e na dúvida você tem uma vantagem. Você para o professor Paulo, volta o vídeo, que eu vou falar de novo para você o que você não lembra ainda. Não é bom? Não é interessante isso? Então vamos lá, vamos juntos agora recordar todas essas situações e transportar isso para o nosso contexto hoje, que é o do losango e do trapézio, hoje com um olhar diferente. Vamos olhar para os ângulos também. Então vamos lá, presta atenção aqui. O que nós falamos quando a gente falou do losango, né? O que nós falamos sobre ele? Nós começamos falando do quadrado, né? Então, o que o quadrado tem a ver com o losango? Eu diria para você que o quadrado ele está relacionado ao losango, assim como o retângulo está relacionado ao paralelogramo, né? O que a gente fez para nascer um paralelogramo? A gente deu uma pisadinha no retângulo, a gente deu uma amassadinha no retângulo e aí aqueles ângulos que eram retos, eles inclinaram. Aí abriu um ângulo obtuso e fechou um ângulo agudo.
né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou pegar esse quadrado e eu vou virar esse quadrado assim e vou dar uma achatadinha nele. Ele vai ficar assim. Lembrando que, lógico, eu estou fazendo um desenho aqui à mão livre, então não está exatamente igual, mas você sabe o que eu estou falando. Eu estou dizendo que esse segmento A, B, C, D e o A, assim como aqui A, B, C, D, né? Esses segmentos são iguais. Aqui nós tínhamos AB igual a BC, igual a CD, igual a DA. Então eu dizia que aqui eu tinha lado 1, lado 2, lado 3 e aqui lado 4, né? Lá a mesma coisa, eu vou ter aqui o lado 1, o lado 2, o lado 3 e o lado 4. A diferença é que os lados continuam iguais. O que mudou? Os ângulos, né? Então, na verdade, aqui nós continuamos tendo o lado 1 igual ao lado 2, igual ao lado 3, igual ao lado 4, né? Ou seja, os lados, os segmentos que determinam esses lados, eles são iguais. Agora, o que mudou aqui? Vamos fazer uma análise importante na situação. Aqui acontece o seguinte, eu tinha aqui o ângulo A, né? Eu vou até pegar aqui uma outra cor para você enxergar melhor. Então eu tinha aqui o ângulo A, eu tinha aqui o ângulo B, eu tinha aqui o ângulo C e aqui o ângulo D, né? E aí o que acontecia? Esses ângulos, eles eram iguais. O A era igual ao B, que era igual ao C, que era igual ao D. Os 4 ângulos eram iguais. Agora aqui, o que aconteceu? Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, eu tenho aqui o C e eu tenho aqui o D. O que mudou agora é a classificação desses ângulos. Aqui, todos eram iguais e tem uma diferença também. Aliás, tem uma situação que é diferente dessa. Todos valiam 90 graus. Agora, o que aconteceu? O ângulo A, ele é igual ao ângulo C, né? Então, esses dois ângulos são iguais, só que são ângulos menores do que 90. Né? Então, na proporção que esse ângulo aumentou, ele é maior que 90, esses dois diminuíram. Lembre-se que é como se eu desse uma achatadinha ali no quadrado. Então, eu aumento o ângulo em cima e eu diminuo o ângulo nas laterais ali. Né? Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, só que eles são menores do que 90. Então, eles são ângulos o quê? Agudos. Já o ângulo B, ele é igual ao ângulo C e eles são maiores que 90. Então, eles são ângulos obtusos, ok? Então, esta classificação é importante porque é o diferencial, né, o que vai diferenciar o nosso quadrado do nosso losango. Né? Ou seja, o nosso losango ele tem uma diferença que não é os lados. Aí eu volto a dizer para você o seguinte, eu tenho um quadrilátero, né? Aliás, eu tenho um polígono de 4 lados. Você diz, Paulo, você tem um quadrilátero, porque o polígono de 4 lados a gente chama de quadrilátero. Né? 5 lados, pentágono, daí 6 lados, hexágono, né? Heptágono, 7, aí octógono, 8, eneágono 9 e o decágono 10. Então aí era a classificação pelo número de lados que nós vimos lá nas aulas anteriores. É lógico que a gente está focando, depois disso nós focamos mais no triângulo, fizemos um estudo grande aí do triângulo e focando também agora nos quadriláteros. Né? Então eu tenho um quadrilátero, 4 lados é um quadrilátero. Aí eu chego para você e dou mais uma dica. Eu tenho um quadrilátero com os 4 lados iguais. Veja, eu não consigo classificar. Eu paro no quadrilátero. Aí eu tenho que dividir, eu tenho que fazer agora uma separação. Então, eu tenho um quadrilátero, esse quadrilátero ele tem
os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Opa, é um quadrado. Agora, eu tenho um quadrilátero, esse quadrilátero ele tem os 4 lados iguais e os ângulos são iguais 2 a 2. Eu tenho 2 ângulos agudos, são os ângulos menores que 90, e 2 ângulos obtusos, são os ângulos maiores do que 90. Aí eu não tenho mais um quadrado, eu tenho um losango. Viu a diferença? Ok? No final da aula nós vamos fazer uma relação para você não esquecer. Então, agora a gente vai falar dos trapézios. Vamos dar uma recordada aqui, só que agora a gente vai focar em função do ângulo, né? Então, presta atenção aqui. Então, a gente tem aí 4 trapézios. Eu vou determinar aqui os vértices A, B, C, D. Aqui também A, B, C, D. Aqui A, B, C, D. Deixa eu só fazer isso aqui um pouquinho diferente para não ficar igual àquele anterior. Vamos cuidar aqui para que essa medida aqui... Depois eu vou determinar as medidas, mas só para a gente não ter algo muito diferente do que a gente vai escrever ali. Então aqui eu tenho o C e ali eu tenho o D. Então aqui estaria o ponto C e lá está o ponto D e aqui também eu tenho A, B, C, D. Né? Então veja uma coisa, eu quero focar primeiro nesses 2 que estão aqui. Só que agora eu vou diferenciar pelos segmentos. Veja, o segmento AB eu vou chamar de lado 1, o segmento BC de lado 2, o CD de lado 3 e o AD ou DA de lado 4. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Aqui a mesma coisa, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. E aqui a mesma coisa, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. E aqui, meu querido, tem uma coisa importante. Observe que a gente tem aqui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus aqui e 2 ângulos de 90 graus aqui. Então, esses 2 trapézios, eles têm um nome importante. É um trapézio retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Assim como o triângulo retângulo também tem um ângulo de 90 graus. Então, esse trapézio aqui é um trapézio retângulo. Agora, observe que essa classificação, ela só foi em função do ângulo. Por isso que eu tenho mais um trapézio retângulo aqui, que é esse daqui. Esse também é um trapézio retângulo. Então, aqui eu também tenho um trapézio retângulo. Mas aqui tem uma diferença. Nesse trapézio aqui, o lado 1 é diferente do lado 2, que é diferente do lado 3
que é diferente do lado 4. Então, os 4 lados é um quadrilátero, os 4 lados são diferentes. Esse daqui, nós temos 2 lados iguais. Então, o lado 1 é igual ao lado 2, que é diferente do lado 3, que é diferente do lado 4. Então, apesar de eu ter uma classificação para os dois igual quanto ao ângulo, então são 2 trapézios retângulos, né? Por quê? Porque eles têm os ângulos de 90 graus ali. Tem uma diferença quanto ao lado. Esse daqui que tem os 3 lados diferentes, ele é um trapézio retângulo escaleno, porque ele tem os 3 lados diferentes. Então, ele é um trapézio retângulo escaleno. Tá aí. Agora, aquele caso ali, ele também é um trapézio retângulo, né? Por quê? Porque ele tem os ângulos de 90 graus aqui. Só que como ele tem 2 lados iguais, o lado 1 é igual ao lado 2, aí ele recebe mais uma classificação. Ele é um trapézio retângulo em função dos lados isósceles. Então, ele é um trapézio retângulo isósceles. Veja que agora a gente está fechando toda a classificação e usando critérios para isso. Antes a gente só dava o nome, agora nós estamos usando critérios. Ele é retângulo em função dos ângulos, então os dois são retângulos, e ele tem uma classificação diferente em função dos lados. Quando todos os 4 lados forem diferentes, ele é escaleno. Quando eu tenho 2 lados iguais, ele é um trapézio retângulo por conta do ângulo, e ele é um trapézio isósceles por conta dos lados, ok? Então aí nós tivemos 2 classificações importantes que são em função de ângulo e de lado. Agora veja uma coisa, esse caso aqui, ele não é um trapézio retângulo, não tem ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui, ó, 2 ângulos agudos, né, e 2 ângulos obtusos. Então, eu tenho 2 ângulos menores que 90 e 2 ângulos maiores do que 90. Então, eu não tenho uma classificação específica por conta do ângulo, mas eu tenho uma classificação por conta dos lados. Esse caso aqui, o lado 1 é diferente do lado 2, só que o que acontece? O lado 1, ele é igual, até vamos colocar assim para não confundir. O lado 1, ele é igual ao lado 3. E aí o lado 3 é diferente do 2, que é diferente do 4. Então, eu tenho 2 lados iguais. O lado 1 e o lado 3. Então, ele é um trapézio, ele não é retângulo, porque ele não tem um ângulo de 90 graus, mas ele tem uma característica em função dos lados. Ele é um trapézio isósceles. Então, ele recebe simplesmente o nome de trapézio isósceles. Porque, na verdade, ele tem 2 lados iguais, né? Ele não pode ter 2 lados iguais ou 3 lados iguais aí. Ele vai ter que ter 2 lados iguais nessa situação. Agora, essa situação aqui é uma situação diferente. Ele tem os 4 lados diferentes, né? No desenho até não parece muito, porque a gente não... Mas a gente determina aqui. O L1 é diferente do L2, que é diferente do L3, que é diferente do L4. Então, se eu tenho os 4 lados diferentes, eu vou continuar tendo 2 ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo D são ângulos agudos. Aqui também, o ângulo A e o ângulo D são ângulos agudos, né? E o ângulo B e o ângulo C são ângulos obtusos. Aqui também, o ângulo B e o ângulo C são ângulos obtusos. Só que esse daqui, os 4 lados são diferentes. Então, ele seria um trapézio escaleno. Porque ele tem os 4 lados diferentes. Então, hoje nós nos aprofundamos na análise desses 2 quadriláteros muito importantes. O losango, né, da onde ele veio, as características que diferem ele de um quadrado, características relacionadas
a lado, né? Os lados não diferem, porque a gente sabe que o lado do quadrado, os 4 são iguais, e o lado também do losango, os 4 são iguais. O que muda são os ângulos. E nós vimos a classificação dos trapézios em função de ângulo e em função de lado. Beleza, gente? Então, um bom estudo para você, capriche, faça os exercícios, que é muito importante para que você dê sequência e entenda bem essa parte, né, da geometria plana que nós estamos estudando, a parte dos polígonos. Um abraço para você, até o próximo encontro.